Olá, estamos de volta com mais um episódio do Mudando Vidas, um podcast sobre educação do Senac do Rio Grande do Sul, aqui em Caxias, o nosso Pode Cozinhar. E hoje a gente vai falar sobre um tema sensacional para quem está empreendendo nesse setor, no setor da gastronomia. A gente vai falar sobre a tecnologia que a gente consegue embarcar nesse negócio. E para falar sobre isso, nós trouxemos um convidado super especial. Vamos ver quem é que está aqui com a gente? Fala aí, pessoal. Bruno da Gomô Sistemas, Head de Negócios da empresa. Nós viemos aí já há mais de 10 anos, né, auxiliando através da tecnologia bares e restaurantes a digitalizar seu processo de atendimento e produção. Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou o Matheus, professor, coordenador dos cursos de gastronomia do Senac, e hoje estamos aqui para falar desse assunto que é de suma importância, até porque, gente, nós temos que correr atrás aí e começar a valorizar, ou digo melhor, a modernizar o nosso método de trabalho. E eu sou Denise Sefrin, diretora do Senac de Caxias do Sul. O nosso Senac aqui na Serra, que tem 2 pilares de atuação super importantes para o desenvolvimento da nossa comunidade, para a sustentabilidade dos nossos negócios. Um é a área do turismo, onde está a gastronomia inserida, e outra é a área da tecnologia e inovação, onde está esse outro pilar que a gente vai conversar aqui hoje com o Bruno, Hoje que a gente é vai fazer o casamento. Hoje a gente vai casar as 2 áreas principais, as 2 vocações do Senac de Caxias numa mesma mesa, porque sim, elas se conversam e hoje é fundamental que elas tenham uma interlocução aprofundada para a gente gerar valor em ambos os negócios. É ou não é verdade, Bruno? É isso aí, Denise. Acho que antes de tudo, pessoal, quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui no podcast de vocês, falando um pouquinho da nossa empresa, né, e como a gente vem ajudando, né, cada vez mais empreendedores do setor gastronômico a vencer os desafios do dia a dia, apoiados e usando a tecnologia como ferramenta. Então vamos lá, vamos começar pelo princípio. Conta pra gente como que surgiu a ideia do teu negócio e como que é customizar serviço, porque a gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso antes, né? Para atender a necessidade ali, as dores de quem está atendendo no balcão. Vamos lá. A nossa empresa ela nasceu na cidade de Bento Gonçalves em 2014. E é interessante porque quando ela nasceu, a gente criou a ideia. Eu tive uma ideia de criar um produto, um aplicativo, para fazer basicamente o que o iFood faz, só que nos supermercados. Essa foi a primeira ideia que a gente teve, né? Um app de supermercados. E a partir dali, foi um projeto que a gente conseguiu colocar em prática, mas a gente não conseguiu escalar ele, porque a gente entendeu que o produto sensorial, né? Enfim, o açougue, a fruteira desse supermercado, é muito difícil você comprar ela online, né? E nisso, a gente já vinha tendo contato com o segmento gastronômico. Eu sou uma pessoa que eu sou muito boêmia, então tenho relacionamento na área há muito tempo já, né? E a gente começou a ver oportunidades de fazer a digitalização de processos dentro de bares ou restaurantes. Quando a gente volta no tempo, lá em 2014, não era um tema tão difundido, né? E eram poucos estabelecimentos, geralmente franquias, que acabavam tendo essa tecnologia para fazer o processo de atendimento, né? Então a gente começou a desenvolver uma comanda eletrônica, né, para um cliente, um controle de mesa. Depois a gente começou a notar que dentro do delivery, né, o processo era atender o telefone lá em 2014, né, pessoal, lembrar disso. Era atender o telefone, anotar aqui num papelzinho os dados do cliente, né, etc, e mandar depois o papel para a cozinha. Começamos a digitalizar também esse processo de delivery para que a gente tivesse uma base de dados. Quando a Denise fosse ligar naquele restaurante que ela pede toda semana, o atendente já não precisar mais pedir um endereço, porque isso já está no cadastrado, né? Bem como também, né? Eu sei que a Denise liga toda semana e pede um filé ou 4 queijos. Então já faço um atendimento mais personalizado nesse ponto, né? Ah, Denise, tudo bem? Como é que você vai? É o filé a 4 queijos que você sempre pede, né? Então a gente Ou tava bom o filé da semana passada, né? Um pós-venda já direcionando. Justamente, né? Então em 2014 a gente começou a criar essas soluções para o segmento gastronômico e a gente entendeu que era um oceano azul. Existiam poucos concorrentes, o mercado estava no início dessa digitalização, né?
e a gente decidiu focar 100% no segmento gastronômico. Abandonamos a ideia do supermercado, né? E por a gente estar em Bento, onde a gente tem o Vale dos Vinhedos, o Caminhos de Pedra, a gente notou necessidades, principalmente para atender esses clientes que estavam no interior, né? Então a gente começou a reescrever toda a nossa ferramenta para que a experiência de uso, né, da ferramenta fosse voltada para um dono de bar e restaurante, para um caixa fazer essa operação, para o garçom poder lançar um pedido, né? Isso é algo que eu gosto muito de dizer, e eu acho que vale assim para todo mundo que está querendo entrar nessa área. Uma coisa é você ter funcionalidade. Eu tenho uma funcionalidade, mas para mim fazer o lançamento de um item na mesa, né, eu vou mudar de tela, tiro o foco do usuário para um outro local, né? E outra coisa é você ter experiência de uso. Um sistema fluido que mesmo sem treinamento o usuário ele está olhando para a tela do sistema e ele está entendendo onde ele precisa clicar para lançar, aonde ele vai clicar para fechar a conta, né? Então a gente colocou isso como uma filosofia da nossa empresa, sabe? Antes da gente ir para o código, vamos entender como é que o usuário, o nosso cliente, está fazendo lá na ponta esse processo de fazer o lançamento de um pedido, de fazer o fechamento de uma mesa, enxergar aquilo ali. E aí começar a escrever o código para a gente digitalizar esse processo que já era feito de forma manual. Muito legal. Eu ia dizer isso, que é isso que eu acho que é uma coisa importante. Que às vezes a gente se prende tanto num segmento só e a gente acaba, beleza, pra mim que trabalho com tecnologia, é o melhor sistema do mundo, mas daí vai chegar pra uma pessoa que não tem essa vivência, acaba que ele não sabe como usar e tal. Então vamos chamar de interdisciplinaridade, né? Essa pesquisa de, beleza, como que o consumidor final vai receber esse meu produto? Né? No caso, o dono do bar, do restaurante, ou até mesmo o próprio atendente, né? Eu acho que isso que é bacana no processo. Eu não tenho... Como é que eu posso explicar? É o melhor programa, enfim, processo para aquela pessoa do dia a dia fazer da forma mais rápida e mais ágil. Acaba que o sistema ele é intuitivo, né? Eu não preciso entender de código... Ctrl+C, Ctrl+V, enfim, né, para poder usar ele, né? É isso aí. Isso é algo que a gente fala muito para os nossos clientes, Matheus e Denise, que é, deixa a tecnologia para a gente e pode focar, né, na produção, na gestão do teu negócio ali. Porque eu acho que assim, quando a gente vai para esse mercado de software, a gente acaba encontrando muita coisa que são ferramentas que elas atendem outros segmentos e que começaram a atender gastronomia. Foram adaptadas. Foram adaptadas. E aí, vamos falar de um PDV de mercado, que eu acho que todo mundo vai poder visualizar e enxergar isso, porque um PDV de mercado é simples, né? É você digitar o código daquele produto, né? Ele fazer aquele lançamento e finalizar a venda para emitir o cupom fiscal do cliente e ter o registro de caixa, né? Quando a gente chega num restaurante, não é bem assim. Porque a gente precisa ter primeiro o controle, o número de uma mesa, certo? Então, beleza. Então, aqui eu já não tenho não é um processo onde o cliente vem, passa o item e finaliza. Ele não é linear. Ele não é linear. Eu vou abrir a mesa 1, vou lançar os itens, enquanto o cliente da mesa 1 está consumindo o seu pedido, né? Já tenho o lançamento da mesa 2, da mesa 3 e por aí vai, né? Então, a gente desenhou um processo na nossa ferramenta para ele ser muito visual, para ele te mostrar já de cara quais são as mesas que estão ocupadas, quais são as mesas que estão há 20 minutos sem pedir nenhum item e que talvez está na hora de alguém da equipe de atendimento passar lá, pedir se precisa de mais alguma coisa, né? Enfim. E esse processo, quando a gente chega na hora da finalização, né? Se a gente só finalizar e emitir o cupom, vai atender. Mas quem tem restaurante aqui sabe, né, que o comum é o pessoal chegar e falar, olha, tá vendo todos esses itens que tem aqui na mesa 10? A gente precisa dividir eles. Eu vou pagar 1/3 da garrafa de vinho, vou pagar meia pizza, né? A outra pessoa vai pagar outro terço da garrafa de vinho, vai pagar talvez um prato do à la carte que ela pediu. Aí acabou com o dia da pessoa do caixa. E aí é onde, né, sistemas especializados acabam saindo na frente.
porque aí já tem esse processo de divisão de mesa pensado de uma forma fácil para o pessoal utilizar. Enquanto quando você está num sistema genérico, a pessoa ela precisa sair do sistema, volta para o papel, começa a ter a lista aqui do que foi vendido e ela vai fazendo um risquinho, anotando ali o que já foi pago. O que é comum acontecer? Ou os clientes vão sair da casa e aí ela vai se dar conta que faltou cobrar uma Coca-Cola, enfim, algum item daquela comanda, ou a última pessoa que vai pagar vai acabar pagando a mais uma parte de alguém. Com sorte, né? Eu queria polemizar. Adoramos. Gostamos. Vamos lá. Claro, a gente aqui está falando, até agora a gente conversou sobre a experiência de quem está atendendo, né? Então, aqui é uma ferramenta gerencial para aquela pessoa que tá fazendo o serviço, que vai lá, que vai tirar o pedido, vai remeter isso lá para dentro da cozinha, para o Matheus executar. Não precisar ler letra feia. Não precisar ler letra feia, entregar corretamente, passar lá para frente e depois fazer a cobrança. Daí vamos pensar na experiência de quem está fazendo o pedido, né? Vamos falar sobre um tema muito legal. Vamos falar sobre os QR Codes, cardápios de QR Codes. Adoro. Só que não. Ai, sabe, a gente vê tanta situação, né? E tantas pessoas se perdendo na experiência que se propuseram a ter ao sair e tudo, porque não tem sinal, porque uma série de situações não consegue ter essa... às vezes não é tão intuitivo, porque existem diversos, né, formatos e tudo. A gente até comentou num episódio passado do restaurante que o cardápio era QR Code, só que ele era no interior e não tinha sinal de internet. Nós fomos fazer um evento com o chefe Claude, que nós estávamos no Circuito Senac de Gastronomia, e fomos até Gramado, e fomos num estabelecimento, ao final do evento, comemorar, né, o fechamento do circuito. E nós não conseguíamos acessar o cardápio no QR Code. Então, aconteceu conosco. Então, essa não é uma regra, mas eventualmente acontece. E tem pessoas que não estão habituadas ou que não gostam. Como que a gente resolve isso? Porque tem que ser... eu, como gestora, tem que ser eficiente, eficaz, super efetivo para o dono do negócio, para ele poder ter agilidade na tomada de decisão, para a gente poder fazer uma entrega mais rápida para o cliente, para a gente poder garantir a transparência do processo para o cliente, mas para o cliente também tem que ser bom. Para o cliente, ele tem que acessar de uma forma fácil, rápida, e a gente não pode colocar empecilhos para ele. Né? Como é que a gente resolve isso? Tu que está programando ali, tu que está gerando essa ferramenta. Vamos lá. É muito boa a pergunta, Denise. Eu tô acostumado a receber essa pergunta diariamente, tá? Porque, assim, a gente tá vendo no mercado gastronômico passar por um apagão de profissionais. Eu vejo cada vez mais clientes nossos, né, buscando profissionais para contratar porque não conseguem preencher uma vaga, enfim. E muitos olham e buscam na tecnologia meios, né, para mitigar esse risco, né? Buscam tecnologias que vão daqui a pouco poder fazer esse primeiro atendimento sem depender exclusivamente do garçom. E quando eu recebo essa pergunta, eu sempre peço para o empreendedor refletir. Primeiro, quem que é o público? Se o teu público é um público jovem, essa tecnologia é mais aderente. Se o teu público ele já é acima de 40 anos, essa tecnologia é menos aderente. A palavra que a gente tem que usar sempre é flexibilidade. Eu não recomendo ninguém demitir o seu time de atendimento ou abandonar o time de atendimento em função da tecnologia. Por mais que eu seja hoje um dos gestores de uma empresa que fornece essa tecnologia, eu também não gosto do atendimento por QR Code na mesa. Eu prefiro sempre falar com um garçom para poder conhecer o cardápio, entender o que sai mais na casa, etc. Tal. Mas numa casa que eu vou quase toda semana e eu já sei o que eu vou pedir, ali já começa a ficar mais aderente. Eu poder fazer o pedido pela tecnologia, porque eu tenho uma necessidade de agilidade, né? Então eu sempre busco, né, primeiro de tudo, né, fazer com que o empreendedor reflita sobre o perfil do seu consumidor. Segundo de tudo, usar a tecnologia para flexibilizar, né? O que eu quero dizer isso?
É possível sim adotar o QR Code na mesa e fazer o atendimento por ali, mas não mantenha por ali ou enxergue talvez que esse vai ser o seu canal principal. Tenha cardápios físicos impressos para quem quer, né, fazer o pedido pelo cardápio. Quando a gente vai num restaurante, às vezes a gente está num momento, né, descontração, a gente saiu do trabalho, a gente quer conversar com as pessoas, aproveitar o ambiente, a experiência. E quando a gente retoma para vir para o celular e daqui a pouco ter esse processo, eu estou pausando a conversa que a gente tinha, né? Sim. Então acho que a gente precisa olhar muito para isso. Só que agora, a grande vantagem do cardápio digital, qual que é, né? Se antes eu ia reajustar os meus valores, porque alguns insumos subiram de preço e eu tinha que gastar R$1.000, R$2.000 para refazer os meus cardápios físicos, no cardápio virtual você faz isso instantaneamente, sem custo nenhum, certo? Ali. O outro ponto é a possibilidade de esse cardápio também fazer o pedido, certo? Mas não use isso como meio principal. Mantenha o seu atendimento com os atendentes. E quando a sua casa estiver muito cheia, esse cliente que ele é da casa, ele vai entender que vai ser mais rápido eu pedir pelo cardápio virtual do que eu esperar que o atendente venha na minha mesa. E principalmente, quem quer trabalhar com esse tipo de tecnologia, não é só colocar a tecnologia e delargar ela. Você vai ter o seu atendente ainda fazendo um processo educativo. É cultural, né? Tu vai mudar uma forma de enxergar aquele teu ambiente, o ambiente onde eu tô acostumada a ir, ou se é um ambiente novo, como que esse ambiente se comporta, né? Então a gente tem que Justamente. fazer esse estudo. E falando já usando como gancho a questão do baixo custo de manutenção do cardápio em si, vamos pensar quem está ingressando no mercado ou quem ainda está completamente analógico, ainda usa o bloquinho e tudo. E tem. Muito, claro que tem. E a gente tem que fazer esse estudo, assim, essa reflexão de o porquê que tem. Sim. Tem porque a gente sabe que é um setor que ainda hoje, a gente já teve essa discussão, é muito familiar, né? Então, tu ainda não profissionalizou. Então, até o formato da gestão talvez não esteja tão aprimorado. Eu sempre fiz assim, eu vou seguir fazendo assim, né? Então, não tem um executivo, uma pessoa que resolve as coisas para mim. É a família mesmo que trabalha e cada um vai achar o seu jeito de fazer e aqui não é uma questão de qual é o certo e qual é o errado, é o que é adequado a cada situação, bem o que tu falou, o que é aderente, né? Justamente. Como que a gente resolve esse problema. Mas pensando em toda essa problematização que a gente tem hoje, da questão da mão de obra, das relações de trabalho, das novas gerações que estão entrando, né? E que talvez não queiram ficar tanto tempo, tantos dias na semana, né? Trabalhando. Uma série de situações, o uso cada vez mais dos celulares, a facilidade do uso da tecnologia. Quem está entrando agora, ou quem já está, e quer começar a transformar o seu produto, né, o seu serviço, e transformar, adotar uma ferramenta tecnológica. Como é que é o investimento? Por onde começa? Qual é o custo? Tu já deu aqui um direcionamento da questão do entendimento de como que a gente faz, qual é o teu processo, então bem customizado, mas se a gente tivesse, quem está nos ouvindo hoje, quisesse te levantar e ligar, mas tem medo, porque o que tu vai perguntar? Será que eu tenho as respostas? Porque mesmo quando a gente é gestora, a gente às vezes não tem a resposta, a gente tem medo de não ter a resposta. Correto. Não é verdade? Então, quem quiser te contratar um serviço de tecnologia para informatizar o seu processo, qual é o primeiro passo? Vamos lá. O primeiro passo é a gente entender aquilo que está doendo, tá? Olha para a tua operação e pensa, né, quais são as tarefas repetitivas que estão acontecendo dentro dele, aonde você quer tirar informação, coletar informação essencial para a tua tomada de decisão, tá? E principalmente processos repetitivos que a gente pode automatizar com a tecnologia para reduzir o tamanho dessa mão de obra necessária. Porque é, na verdade, nesse trabalho repetitivo e bem operacional, isso aí, que a gente vai conseguir ter maior sucesso na informatização, né? Justamente. Então, assim, quando a gente olha para sistemas, existem sistemas complexos que eles vão ter muita solução.
É solução para a parte de delivery, é solução para a parte de gerenciamento de mesa, solução para a parte de gestão daquele estabelecimento, né? E é preciso a gente entender que, assim, ó, quem não tem um sistema ainda, não adianta querer contratar tudo. É preciso, sim, é preciso pensar grande, imaginar o teu restaurante trabalhando, escalando com muitas dessas soluções, mas a gente precisa iniciar por aquilo que vai te gerar o maior resultado com, digamos, o menor investimento, tá? Então, quando um cliente nos procura hoje, o primeiro passo que a gente faz não é nem falar de tecnologia, é entender a operação do cliente. É à la carte, tu trabalha com buffet a quilo, é delivery, né? Como é que é o teu cardápio, como é que é o teu processo de atendimento, para em cima disso eu entender qual solução é aderente e vai te entregar o maior resultado, né? Então, vamos usar um exemplo aqui. Vamos supor que, né, o cliente que nos procurou, ele tem um restaurante, um buffet a quilo. E hoje o processo todo é com comanda manual, tá? A gente sabe que quando o buffet a quilo é com comanda manual, tu vai ter uma pessoa na balança anotando esses pesos dos pratos, né, o valor do prato, e tu vai ter os garçons geralmente tirando o pedido dentro das mesas, tá? Então vamos lá. Eu posso ofertar uma solução de comanda eletrônica integrada às balanças automatizadas. Só que isso implica em tu digitalizar o processo da balança e tu também digitalizar o processo de pedido da bebida com esse garçom. Muitas vezes, né, o cliente ele nos coloca o cenário de que os garçons que trabalham com ele acabam tendo uma idade mais avançada, têm uma dificuldade para lidar com a tecnologia, então não adianta eu querer colocar um sistema de comando eletrônico, eu preciso fazer isso em partes. Então o primeiro passo é a gente digitalizar o processo da balança, para que a balança ela funcione de forma autônoma, né, sem depender de uma pessoa estar ali atrás. Então, digamos assim, eu tenho um restaurante de buffet a quilo, o cenário antes era eu ter uma pessoa presa na balança anotando esses pratos. A partir de agora, a gente coloca a nossa balança automatizada, onde vai permitir que o cliente faça todo esse processo de colocar o prato, tirar ele, registrar. Só que, nesse momento, né, a gente entende que o quê? É melhor que o cliente trabalhe com uma balança semi-automatizada, que a gente chama, que é a impressão de um ticket, com o peso do prato e as opções em bebida para marcar logo abaixo. Então, a gente mudou o processo na balança, mas não mudou o processo de pedido no garçom. Aí a gente tem, digamos assim, a primeira medida de automação. 2 ou 3 meses que aquele processo está rodando, o pessoal ganhou confiança na tecnologia. Acreditou que funciona. Isso aí, acreditou que funciona, aí a gente pode, então, agora digitalizar o processo de pedido do garçom, que é colocar um celular na mão dele, com um aplicativo, para ele poder tirar o pedido e já imprimir na copa, né? E aqui a gente pega o principal ganho, né, na operação para um gestor hoje do food service. Antes a gente tinha uma pessoa que a balança dependia de uma pessoa para operar. Você vai tirar essa pessoa da balança completamente? Não. Essa pessoa ela segue ali com um trabalho instrutivo, digamos assim, para os clientes que ainda não sabem como esse novo formato funciona, mas ela está livre para poder repor o buffet, para poder tirar o pedido das mesas próximas, ela acaba conseguindo executar mais opções. Até para entregar, se tiver atrás dela a geladeira, poder entregar a bebida e já marcar, né? Justamente. Então, tu acabou dando mais versatilidade para a operação, né, que essa pessoa executava. E aí, quando a gente olha para esse trabalho do garçom, pensa o seguinte, ó, eu tenho um garçom que ele vai tirar o pedido na mesa 10 e agora ele precisa caminhar até a copa para entregar esse pedido. Nos nossos clientes que aderem à nossa comanda eletrônica, esse garçom tirou o pedido na mesa 10, quando ele chegou na copa, a bebida já está pronta. Então ele já pega a bebida e leva para a mesa. Agiliza o trabalho. Antes ele tinha talvez 20 a 30 segundos que ele ficava ali esperando o pessoal preparar a bebida para aí sim ele poder levar na mesa. Quando tu soma esses 20 segundos que ele ficou esperando lá, mais uns 20, 30 segundos de caminhada que ele teve da mesa até a copa para entregar o pedido, tu tem aqui 1 minuto de tempo que tu vai estar agora tendo um tempo produtivo. E se a gente avança e vai, né, avança mais para o seguinte, eu tenho uma equipe de 10 garçons que tiram pedido aqui, né? Eu tenho garçons que são mais antigos, que já estão na casa, conhecem o cardápio, né, de cor, sabem o que vende mais, etc.
fazem quase uma venda na mesa para o cliente, né? E eu tenho pessoas que começaram comigo hoje, que talvez não tenham tanto conhecimento. Então, tu pode fazer uma divisão da tua equipe, onde tu coloca esses garçons mais experientes a tirar pedido, para dar esse atendimento diferenciado, chamar o cliente pelo nome, fazer uma brincadeira ali, enfim, atender. E esse garçom que está começando hoje na sua operação, ele vai fazer o trabalho logístico. Vai pegar o pedido na copa, na cozinha, vai levar até a mesa, né? Então, com isso, tu acaba aumentando a produtividade da tua equipe. A gente já fez algumas medições, né? Mas em torno de 20% a 30%. Porque a partir de agora, tu consegue atender as mesas de uma forma mais rápida. Esse pedido, ele já sai impresso nos setores de impressão, né? Fazendo com que tudo aconteça de uma forma mais ágil. Só que aqui a gente está lidando só o cenário ideal. Tá? O cenário perfeito. O caos acontece na comanda de papel quando o garçom tira um pedido, chega na cozinha e a cozinha, eu não entendi o que está escrito aqui. Aí o primeiro passo da cozinha é identificar quem tirou aquele pedido, porque geralmente tu não tem literalmente procurar nenhuma anotação. Então nisso tu chama o garçom 1, tu chama o garçom 2 ali. Ah, não fui eu, foi o fulano, aí chama o fulano. Se tu identifica qual é a mesa, ainda tá mais fácil, porque tu ainda sabe quem é que tá no setor. Mas se tu não identifica nem qual é a mesa, aí realmente fica difícil. Então pensem assim, né, pessoal? Acho que o ganho que a tecnologia traz é trazer uma maior segurança para esse processo de atendimento. A partir do momento que a gente tem uma comanda eletrônica implantada num cliente, esse pedido na copa vai sair com a data, a hora que foi feito, o nome do garçom que tirou ele, a letra de forma, né, que o pessoal vai entender. E quando a gente fala assim, pô, pro processo do pedido do garçom, basicamente, né, a gente tem formas, né, de colocar na nossa tecnologia hoje alguns complementos obrigatórios. Por exemplo, quando o garçom vai lançar uma Coca-Cola, automaticamente abre uma caixinha para ele inserir, se quer gelo, limão, né? Porque senão isso pode pegar um extra que começou hoje, ele vai passar por essa etapa e vai fazer essa pergunta. Num caso onde tu não tem essa ferramenta para te apoiar, muitas vezes você vai na copa, pega a coca, entrega na mesa do cliente. E aí o cliente pede. E tu volta. É um retrabalho. Que nem tu falou, é mais 20, 30 segundos para ir lá, voltar. E às vezes falando parece 20, 30 segundos. Mas num tempo, salão né? cheio, Com muitas pessoas. 20, 30 segundos vezes 100, vezes 150. Justamente. É tempo. E aí a gente está falando só do impacto primeiro para esse gestor, falando do serviço de salão. A gente ainda nem falou de fato, né, da parte que atinge diretamente o Matheus, né, Matheus? Quer pegar realmente esse papelzinho ali, essa comanda, entender qual é o pedido, né, e executar aquilo se tem alguma restrição alimentar, se tem alguma preferência, uma observação, ou mesmo se não tiver, entender perfeitamente o que a pessoa precisa, Isso. né? E é bacana também que nem tu falou da caixinha, né? Tipo, até pro garçom às vezes está fazendo um extra, um famoso bico, né? Justamente quando a caixinha vem com essas dicas, já facilita o nosso trabalho, porque daí às vezes carne, que ponto? Opa. Né? Que ponto que eu preciso dessa carne? Ou o acompanhamento, né, desse tipo de questão. Ou uma substituição, qualquer coisa. Exato, ou até mesmo questões que agora já, vamos dizer assim, são mais naturais, no sentido de, por exemplo, esse prato tem ou não glúten, que é uma pergunta recorrente, lactose, etc. Então, eu acho que essa eficiência, eu acho que não é tão só para o proprietário, mas também para o cliente. E também para o próprio profissional, que às vezes, que nem eu falei, num salão com 100, 150 pessoas, algumas perguntas acabam por passarem. Tipo, o ponto da carne é o ponto do chefe, né? Mas essas pequenas questões que vão melhorar a experiência do cliente, porque tanto o salão quanto a cozinha conseguem ser mais assertivos na entrega. Eu consigo ser mais eficaz naquilo, de realmente entregar aquilo que o cliente está esperando, né? Justamente. E pensando do ponto de vista da gestão mesmo, né, o quanto se torna muito mais confortável o entendimento até a mensuração de tudo que saiu, tudo que entrou, a receita em si, esse número, né, mas
o meu próprio estoque, né? Porque provavelmente a gente consegue fazer integrado, né? Imagino que sim, tu deve ter várias soluções para poder definir o que a gente vai comprar, o que está saindo mais, o que está saindo menos, a sazonalidade e ter todos esses parâmetros, né, de decisão para apoiar, então, essas escolhas, né? Até e para como facilitar a minha vida na hora de fazer lista de Sim. compra, né? Exato, né? Justamente. É. Mas voltando à pergunta, né, que eu fiz. Então, começa por aí de entender qual é o processo e existe, de fato, uma customização ou tu tem... não sei como é que a gente chama, mas blocos, né? Módulos, geralmente, Módulos. o pessoal usa muito. Né? Módulos, padrões, assim, um padrão que a pessoa pode comprar. Ela compra o programa, ela paga uma mensalidade, como é que funciona? Vamos lá. A gente flexibilizou muito a nossa proposta nos últimos anos. Acho que o mercado de software ele trabalhava com uma realidade que tinha um custo de implantação, tinha uma mensalidade, né? Só que agora a gente vê assim que esses valores de implementação geralmente eles estão caindo por terra e geralmente tem muita proposta hoje onde não existe um valor de implementação, é só essa mensalidade. Eu já tentei criar tabelas para a gente poder fazer isso, mas cada cliente é um cliente. Porque muitas vezes eu preciso entender quais são os módulos que o cliente deseja utilizar, qual que é o formato da implantação que ele deseja fazer, se é uma implantação remota, se é uma implantação presencial que será acompanhada presencialmente também, né? E muitas vezes também o perfil do usuário. Dentro da nossa empresa, a gente faz essa análise e é super importante eu olhar para o perfil do usuário e entender muitas vezes qual o momento que ele está e que tipo de ferramenta ele deve aderir. É comum que às vezes a gente receba clientes nos procurando que eles passaram por um processo de consultoria ali, ou eles visitaram algum outro restaurante que eles achavam um modelo, e eles desejam implementar tudo aquilo que eles viram lá. Só que eles ainda estão com a comanda de papel, né? E aí eles querem colocar a comanda eletrônica, querem fazer gestão de estoque, querem fazer gestão financeira para poder gerar um fluxo de caixa, além de colocar um QR Code na mesa, sabe? Então a gente pega o cliente e sim, tudo é possível, mas eu preciso fazer isso em etapas. Então qual que é a prioridade? Né? Primeiro de tudo. E muitas vezes eu vou montar uma proposta global, incluindo tudo isso, mas eu vou falar para ele, ó, eu vou te cobrar esse valor referente a esse módulo agora. Escalonar a implantação. E a gente vai escalonando. Porque tem muita gente que vem com essa inspiração de fazer, mas quando chega na hora de fazer, né, a implantação do módulo de gestão, se essa pessoa não faz minimamente numa planilha, digamos assim, a gestão dela, ela vai sofrer um pouquinho para fazer isso no sistema. Porque antes da gente falar de tecnologia, a gente vai falar de processos e rituais. Tem alguém na tua empresa de organização. Tem alguém na tua empresa que hoje recebe as notas, já separa todas essas notas, por exemplo, lança para uma planilha os valores do contas a receber, etc., ou tentou fazer isso para alimentar o estoque? Se já tem a pessoa e o ritual formado, é muito fácil de tu colocar o sistema. E essa pessoa que executava esse ritual, quando colocar o sistema, ela vai dar, graças a Deus, digamos assim. Sim, entende? vai diminuir muito do seu trabalho, vai otimizar o seu tempo, né? Sabe que eu tava conversando sobre isso hoje ao meio-dia com o nosso time de suporte lá. Mandar um abraço lá, se eu posso. Pode, tá? claro. Aí, o Arthur, o Alex, o Nabil, a Luísa, né, ali, e o Miguel também, do nosso time. A gente tava conversando sobre isso hoje ao meio-dia, né? Sobre como é possível, como você precisa analisar esses pontos e entender e ser transparente com o cliente. Olha, cliente, para a gente colocar aqui um módulo financeiro e você gerar o seu fluxo de caixa, tu precisa ter uma pessoa que toda segunda vai pegar as notas que você comprou ao longo da semana, vai fazer a importação no sistema, né? Ali para gerar as informações relativas a estoque e títulos a pagar. E automaticamente o sistema, quando tu fizer a venda lá no PDV, ele vai baixar esse estoque. Agora imagina uma pessoa tendo que talvez fazer tudo isso na mão, numa planilha, num caderno, né? O ponto que se chega, né, quando tu faz num formato muito manual, é que o trabalho que tu teve para poder alimentar aquelas informações e gerar o relatório, ele não é, o resultado desse trabalho não é maior do que o esforço para executar ele.
né? Então é muito importante a gente entender isso junto ao cliente e sinalizar. Tu vai precisar ter uma pessoa para poder executar isso. Eu acho que esse é um grande ponto. Eu não vou substituir, eu vou facilitar que o trabalho daquele colaborador seja o mais exato possível. Que isso é uma coisa importante, eu já ouvi, que eu acho muito engraçado até, que eu acho que tem a ver com o que tu tá falando, tipo, se eu comprar uma máquina de lavar louça, não tem por que ter uma pessoa para lavar. Mas alguém vai ter que alimentar a máquina, Alguém né? vai Vai ter ter que que colocar alimentar a o, máquina. Exatamente. o prato ali, né? Com certeza. No caso, vai tornar o trabalho dessa pessoa mais fácil e mais assertivo para a empresa. Sim, Né? sim. Então, ela vem o sistema, no caso, vem para auxiliar, não para substituir. Que eu acho que isso é importante a gente frisar, que eu acho que é um medo das pessoas, né? Todo mundo fala, enfim, substituição das máquinas, Skynet, aquela coisa toda. Mas, na verdade, é para nos auxiliar, né? A tecnologia é ferramenta. Tecnologia é ferramenta. E a gente precisa ter pessoas capacitadas para usar essa ferramenta, né? E eu acho que o principal ganho da tecnologia é pegar tarefas repetitivas, né, dentro do processo do food service e a gente conseguir executar isso com menos esforço do que se executava antes, que é esse exemplo. Se a empresa já executava de alguma forma um controle financeiro numa planilha, quando a gente colocar a tecnologia para ela, ela vai fazer o que ela levava talvez um dia, ela vai fazer em 1 hora, 30 minutos. Vamos pegar o exemplo de um fechamento de caixa de um estabelecimento hoje, né? Se eu trabalho sem sistema, eu vou fechar o caixa, eu tiro o relatório das adquirentes, né? Eu vou contar o dinheiro na gaveta e eu tenho um fechamento. Mas para isso aqui tu levou 20 minutos. Com o sistema tu dá um clique E tá pronto. ele vai te mostrar quanto tu recebeu em cartão de crédito, débito, etc. Quando tu trabalha na comanda de papel, se tu quiser ter um relatório de produtos vendidos, tu vai ter que pegar comanda a comanda e digitar, basicamente, num Excel, né? Ali, novamente, tu vai levar Num talvez... Digital ou num Excel, ou tu vai ter que fazer o Palitinho por palitinho. O palitinho, né? Mas tu vai precisar executar, tu vai, né, investir... Vai ter que ter algum tipo de controle. Tu vai investir 1 hora, 2 horas, né, para poder ter esse relatório na mão. Num sistema, ele já está registrando tudo isso, no caso, né? Então, muitas vezes o gestor, ele acaba lembrando quando ele tentou fazer no papel o trabalho que deu e ele se frustrou, porque quando ele compilou o relatório, ele já não tinha mais energia para olhar o relatório e tomar a decisão. Ele já tinha outras tarefas operacionais. Na verdade, ele só estava juntando dados. Ele não conseguia nunca ter tempo para análise. Para análise, justamente. E aí a gente inverte isso. O tempo que tu gasta na alimentação para gerar essas informações, agora o sistema vai fazer isso para você. E você vai investir esse tempo na análise desses relatórios, né? E daí na tomada de decisão estratégica para ampliação de serviço, para mudança de cardápio, para gestão do teu time, para melhoria, para gerar valor para o teu negócio, né? Justamente. Então né? esse é um baita ganho, acho Saber que é... qual prato tirar, qual prato manter. Exato, tudo Isso aí, tudo aí, isso. né? Então, voltando para a mesma pergunta, em qualquer tamanho de negócio, Qualquer tamanho. em qualquer tamanho e em qualquer tipo, da cafeteria ao restaurante à la carte, assim, top. Todo mundo pode ter. A gente tem solução para todo mundo. E não só falando assim da nossa empresa. Eu acho que todo estabelecimento deve buscar uma ferramenta de gestão. Porque hoje o sistema ele já é obrigatório pelas necessidades fiscais, de emissão dos documentos fiscais. Mas o meu recado para quem está acompanhando, né, não busque um sistema que só imita o cupom fiscal. Busca um sistema que ele vai te auxiliar no processo, seja de produção, seja de atendimento do teu estabelecimento. A diferença de valores entre esses sistemas não é uma diferença de valor muito grande. Só que enquanto um sistema ele só te ajuda a imprimir o cupom fiscal, o outro sistema ele vai gerar valor na tua operação para te poder executar, atender mais clientes com um menor tempo, para te executar todas as tuas tarefas com menos recursos. Exato, com um custo muito menor, né? Outra pergunta, olhando então, a gente falou um pouco do serviço, né? A gente falou também da cozinha, da chegada do pedido, a gente falou da gestão. E aí, para o cliente que não está
no restaurante. Então, os cardápios que tu possa acessar online para fazer esse tipo de compra, que tu começou a conversa falando mais ou menos um pouquinho ali do iFood, como que são grandes referências, né? A gente, todo mundo, quem não usou vai usar em algum momento, Sim, né? sim. Então, para quem vai acessar e usar o sistema, né? Essas facilidades, os links desse sistema com as redes sociais do restaurante, Claro. ou um site, ou o Instagram, ou o próprio WhatsApp. Como é que funciona? Essa facilidade é possível, não é? Tem que ser um outro sistema? Não, é possível. É possível hoje a gente indica, né, trabalhar com os links. Na nossa ferramenta, a gente separa o nosso produto em duas frentes. O PDV, que vai ser o operacional, né, onde o caixa, os garçons vão trabalhar, e o nosso portal de pedidos, o portal Gomo, que aí ele vai ser o que vai chegar até o cliente final daquele estabelecimento, seja para fazer o atendimento de QR Code na mesa, né, pelo cardápio virtual, ou seja para fazer o atendimento de delivery, né, ali também da mesma forma. Além da gente ter essa tecnologia, a gente também volta a ressaltar, tá? Não encare que a tecnologia vai fazer 100% do trabalho. Vamos falar de um exemplo da utilização, né? Seja de um chatbot para fazer o atendimento de delivery ou só o envio de um link. É preciso tu ter um humano monitorando essas conversas, porque em 80% das conversas o fluxo vai seguir, que é mandar a mensagem com o cardápio, o cliente vai acessar o cardápio e já vai fazer o pedido. Mas e quando o cliente faz uma pergunta, qual que é o produto que não tem glúten do teu cardápio? Né? Essa é a pergunta que... É o filtro, né? Corre o risco até da inteligência dar uma resposta errada. Entende? E aqui a gente está falando, né, de uma doença autoimune, então a gente não sabe o risco que o negócio está passando nesse sentido. Só que aqui também é uma oportunidade para te ganhar o cliente de vez, entende? Porque se tu tem um atendente supervisionando essas conversas, aqui ele entra em ação e ele vai mostrar todo o diferencial daquela casa, né? E quando a gente volta, Denise, para o caso, né, de olhar qual que é o ganho hoje de um estabelecimento que está utilizando uma tecnologia como essa. Eu acho que assim, ó, quando a gente pega um cliente que ele começou o seu delivery, né, seja num estabelecimento pequeno, atendia só delivery, enfim, mas ele começou a vender, né, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Primeiro, tu tem que transcrever esse pedido. Esse pedido ele precisa chegar na cozinha de alguma forma. Muita gente começa ali, conversando com esse cliente, anotando, né, sem ter um portal de pedidos. Então, acho que o primeiro passo é você ter esse portal de pedidos, né, para poder fazer essa automação. Porque cada pedido, seja por telefone, por conversa de WhatsApp, ele vai levar ali uns 4 a 5 minutos para você coletar as informações desse pedido, né, e você passar para a produção. Então, digamos que uma pessoa ela vai conduzir 30, 40 atendimentos numa noite, né, ali, e essa é a capacidade dela. Eu quero agora aumentar minhas vendas, então eu preciso ter um segundo atendente, se você não tem, né, uma medida de automação. E um grande segredo dentro do delivery é o seguinte, né, a gente tem um horário de pico de pedidos, que ele vai ser ali das 7 até umas 8h30, 9 horas. Então, muitas vezes, o que define quanto tu vai vender não é a capacidade produtiva da cozinha, mas sim a capacidade de atendimento desses atendentes. E quando você começa a ter uma tecnologia para auxiliar nesse processo, você vai ver que a grande maior parte dos atendimentos vão seguir o fluxo e vão acabar acontecendo pela tecnologia. Se antes o atendente tinha condição de fazer 30, 40 atendimentos na noite, agora uma tecnologia não existe limite para quantos atendimentos ela pode fazer. Aí tu já muda o jogo, agora volta a ser a capacidade produtiva da cozinha, o delimitador de quanto eu posso vender, no caso, né? Só que, novamente, talvez eu não vou ter o segundo atendente, mas eu mantenho o primeiro supervisionando as conversas para ter certeza. Eu só vou ampliar o quadro da cozinha porque com certeza a demanda vai ser muito maior, né? Então a gente só está fazendo um mesh ali de times, na verdade, justamente. né? Eu sei que tu tem no teu time hoje alunos oriundos do Senac, né? Lá do TDS, nosso técnico de desenvolvimento de sistemas, ou do técnico de informática. Como é que está o mercado do software, então? Olhando, né? Não só no teu nicho, Claro. né? Que é para gastronomia, que para nós é muito importante, é o nosso tema aqui hoje.
Mas como que tu enxerga, então, como tu enxerga o mercado do software? Olha, cada vez mais, né, é um mercado que ele tá virando protagonista dentro das empresas, né? Hoje é muito difícil você ver uma empresa que teve sucesso e não ter alguma tecnologia ali para poder auxiliar esse processo de crescimento, principalmente. Então, a necessidade por profissionais dessa área vai só aumentar, tá cada vez maior. Nós, dentro da nossa empresa, né, a gente passa vários momentos onde tu precisa contratar pessoas rapidamente para atender uma demanda específica e é muito difícil tu encontrar o profissional pronto no mercado, porque esse profissional ele já está alocado numa empresa, né, ali. Para te sair, tu acaba tendo que competir de uma forma, né, que acaba, como que eu vou dizer, é difícil tu competir com empresas de fora, muitas vezes, que acabam pagando em dólar, enfim, né? Esses funcionários ali, essa força de trabalho. Então, dentro da nossa empresa, a gente vem trabalhando com, cada vez mais, com a tendência de formar esses profissionais. A gente pega alunos que são do curso, né, aqui do Senac, que talvez pode ser a primeira experiência profissional que a gente vai ter na área ali, muitas que eles vão ter na área, né? E eles acabam sempre iniciando conosco no processo de atendimento, para entender como o cliente funciona, como que a gente entrega para o cliente, além do poder código. seguir na análise ali também, na lógica, né, da programação dentro do que vocês estão ofertando. Justamente, é como eu falei no começo. Uma coisa é você ter o domínio do código, outra coisa é entender como eu fazer A necessidade. aquilo para o cliente da melhor forma que o cliente possa utilizar, né? Então, dentro da nossa empresa, a gente tem essa filosofia de fazer as pessoas passarem pelo atendimento para entender como é que o nosso cliente pensa, principalmente, sabe? E aí ele começar a construir essas soluções ali, né, Denise? Então, como você comentou, a gente não teve a gente já teve mais pessoas que vieram aqui do Senac e hoje estão trabalhando dentro do nosso time, né, e contribuindo. E eu acho que assim, aqui, como você falou, é um recado para quem está, né, trabalhando nessa área. Nas aqui, duas áreas, né? Seja na área gastronômica ou seja, né, na área de tecnologia. É super importante conversar. Para a gente poder entender, né, como que eu pego a tecnologia e uso no dia a dia, na minha rotina gastronômica, ou como eu crio tecnologia para o setor de gastronomia, né, de uma forma que seja aderente à utilização. Então, acho que assim, para todo mundo que está na área, estudar, tem que se especializar, porque cada vez mais os desafios vão ser maiores. Quem está dentro de um restaurante hoje, que já implantou alguma solução tecnológica, e essa solução sabe que muda completamente, né, a capacidade de atendimento. Então aqui vamos pensar para uma indústria, vamos pensar para qualquer segmento. O setor de TI ele vem tendo, né, cada vez mais o protagonismo dentro, né, dos negócios, a ponto de se tornar, né, um setor estratégico, um setor onde a maioria das tomadas de decisão elas acabam tendo uma influência, né, do setor de tecnologia, seja com dados ou seja com processos que a gente vai acabar executando, né, nessa área. Muito bem, tu sabe que a gente está falando há quase 1 hora, né, aqui. Nem doeu e nem sentiu, né? Eu não vi o tempo passar. Então a gente já está aqui na reta final do programa. Eu ia dizer que eu queria fazer uma última pergunta, que eu acho que é um papo que a gente já teve anteriormente, que a gente falou muito da experiência do cliente na venda. Na venda. Aí eu quero fazer a vez do meu pai, que a boa venda tá na compra, né? Mas é uma coisa que eu bato muito na tecla com os nossos alunos, lá no restaurante também, é como é que tu poderia exemplificar que a automatização das tarefas, né, que nem tu falou das coisas repetidas, como é que isso pode me beneficiar no sentido de fazer uma compra adequada, no sentido de gerir aquele meu estoque, esse produto aqui tá perto de estourar a validade, vamos fazer uma oferta, enfim, como é que a gente pode trabalhar nesse controle operacional quando as portas estão fechadas, que eu acho que é um grande gap, é um grande déficit, né? Às vezes a gente, enquanto eu falo na minha, né, na minha área, enquanto cozinheiro, às vezes a gente tá muito preocupado com o criativo e acaba esquecendo desses rotineiros, né? Como é que isso aí pode ajudar a gente dentro da cozinha nesse sentido? Perfeito, Matheus. Acho que é uma grande pergunta, tá?
Nesse ponto, assim, ó, vamos lá, vamos para aquele empreendedor que hoje ele está na frente das compras de um restaurante e ele precisa tomar. Aqui eu vou até usar um caso real, né, de um cliente nosso, que ele comprava um certo volume de bebida de um fornecedor, né? Só que ele comprava isso de forma semanal. Toda semana ia lá, fazia o pedido, etc. Tá. Então toda semana tinha um preço para estar negociando, né? Ele passou a utilizar a nossa solução e a primeira informação valiosa que ele teve foi o histórico de preço que ele vinha pagando naquele item. Muitas vezes quando tu pega itens de pouco giro, tu não vai lembrar o preço de cabeça. E aí tu comprou esse item a 2,50, na próxima venda vai estar 3,50. Daqui a pouco tu não percebeu, né? Essa oscilação aí de 40% no custo do produto. Ali. Então o sistema ele tem o histórico primeiro de compra, né, desse item e além disso ele vai te mostrar também um preço médio, tá? Então nesse nosso cliente a gente primeiro fez essa análise e depois a gente indicou ele a fazer a negociação dessa compra num período maior. Eu posso comprar aqui, fazer uma negociação onde eu estou comprando o equivalente a 3 meses do giro desse produto. Mas eu posso combinar que as entregas vão ser mensais, né, etc. Só que quando eu deixo de negociar um volume que é semanal para um volume trimestral, eu acabo negociando um volume maior, é mais fácil de eu negociar um valor específico. Para a empresa que vai fornecer esse produto, antes talvez toda semana ela estava brigando com algum concorrente. Agora ela também tem uma garantia que pelos próximos 3 meses a aquisição desse produto vai acontecer com ela. Então isso é uma estratégia, né, para a gente poder baixar o custo de aquisição desses produtos, principalmente, tá, Matheus? Ali. E quando, né, a gente vai aí para a elaboração, aqui eu citei um exemplo de bebidas, mas quando a gente vai para a elaboração aí de um produto montado, né, um burger, por exemplo, aí é muito importante você usar, através da tecnologia, né, a ficha técnica. Óbvio, tu pode usar no Excel, mas tendo dentro de um sistema, tu vai conseguir ter informações mais atualizadas, né, e concretas. Então, acredito que é possível você, né, montar essa ficha técnica dentro do sistema ali para poder, né, auxiliar todo esse processo de compra, principalmente, que vem acontecendo dentro do restaurante. E que, por mais rotineiro que seja, talvez aqui está o segredo, né, para você conseguir aumentar a lucratividade do seu negócio. É como tu falou, muitas vezes o pessoal está muito no criativo, fazer um prato novo, fazer algum anúncio, atrair esse cliente para dentro da casa, né? Mas fidelizar, né? Isso aí, só que fidelizar e muitas vezes trabalhar com aquilo que você já tem pode ser mais garantido, né, do que querer expandir a base de clientes, né, nesse sentido. Então, dentro hoje da nossa ferramenta é possível você estruturar essa ficha técnica do produto, bem como ter acesso a essas informações, né, como o relatório do acompanhamento do preço de compra desse mesmo item, né, na história da tua empresa. Muito bem. Bom. Acabou. Queria que tu te agradecer, né? Eu acho que foi que papo legal. Eu acho que a gente aí desmistificou uma série de situações, né? E quem tá ouvindo, com certeza, vai se animar. Se ainda tem alguma restrição ou tinha muitas dúvidas, eu acho que aqui tu dirimisse várias, né? Então, eu queria que tu deixasse os contatos da empresa, o teu recado final para quem tá ouvindo a gente e Perfeito. agradecimento pela tua participação, que foi sensacional. Bom, primeiramente, acho que agradecer mais uma vez, né, Denise e Matheus, por ter concedido esse espaço aqui, essa oportunidade para a gente poder estar falando um pouquinho, né, da nossa solução e também acho dos principais desafios que o food service vem passando, né. Eu vou deixar o meu contato aqui, o meu telefone mesmo, para qualquer empreendedor que está na dúvida ali se a tecnologia pode entregar resultado, alavancar resultados dentro da sua empresa, tá? Basta ligar ou mandar um WhatsApp, né, no 54-981 47 5714, tá? Vai falar direto comigo. E eu sempre gosto de ter essa primeira conversa para justamente poder identificar qual que é a principal dor daquele cliente e que tipo de ferramenta a gente vai utilizar para entregar mais esse resultado, né? Então, pessoal, não é... Como que eu vou dizer?
não é preciso ter medo da tecnologia. A tecnologia não vai substituir as pessoas dentro do negócio. Ela vai substituir aquelas tarefas rotineiras que você vinha fazendo e que uma inteligência artificial, nesse momento, ela pode estar executando isso de uma forma simples, liberando aquela pessoa para trabalhar de uma forma mais estratégica, analisando os atendimentos e pensando nos pontos de melhoria. Então, me chamando ali, eu vou conversar com o pessoal, eu vou ter um papo com o maior prazer para conhecer os seus negócios, né? E poder falar de como a tecnologia vai revolucionar o atendimento de vocês. Muito bem. Show de bola. Então, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado, Bruno, pela presença. A gente já se conhece de outros carnavais. Enfim, é sempre muito bom conversar contigo. E qualquer coisa, pessoal, procurem a gente no Senac. Né, procurem nas nossas redes sociais, @Senac Caxias do Sul, para saber tanto dos cursos da parte de gastronomia quanto os cursos da parte de inovação e tecnologia. E o meu Instagram, quem ainda não sabe, é Troglio36, mas é muito mais fácil me achar pelo Instagram do Senac, que eu vou estar lá sempre. Isso aí. Então, quero te agradecer por estar conosco em mais um episódio do Pode Cozinhar, te lembrando que o nosso objetivo com essa série, com essa temporada, na verdade, é apresentar um pouco do ecossistema que forma a gastronomia da Serra. Então, a gente já teve aqui vários convidados, falou de vários temas, a gente falou da vigilância sanitária até a tecnologia para fazer o atendimento, a gente já falou do serviço de salão até a gestão do negócio, a gente falou de tipos de alimentos, a gente está falando de um pouco de tudo para que tu consiga ter um panorama geral e entender aquilo que realmente te chama a atenção dentro da gastronomia. Porque a gente te convida a fazer parte com a gente, porque afinal todo mundo pode cozinhar, não é verdade? É verdade. E te convidar também para acessar as redes sociais do Senac aqui de Caxias, então @Senac Caxias do Sul. Ali tu encontra todos os cursos que a gente tem disponível para os próximos dias, para os próximos meses e todas as informações das nossas áreas vocacionadas, das nossas áreas de atuação. Lembrando que realmente a nossa vocação principal aí é o turismo, onde está a gastronomia inserida, e a segunda área é a tecnologia e inovação, onde a gente forma muitas pessoas para esse mercado que o Bruno aí absorve mão de obra de forma bem rotineira. E a gente quer que tu participe conosco e te interesse por esse assunto, porque ele é o assunto do dia, o assunto da vez. Eu sou Denise Sefrin, tu também me encontra no @Senac Caxias do Sul ou no @Denise_Sefrin, e a gente pode conversar. Se tu quiser sugerir algum tema para o nosso podcast, a gente está aqui à tua disposição. É só deixar nos comentários que a gente vai te atender, porque já estamos preparando a segunda temporada aí do Pode Cozinhar. Gente, que já está quase fechando 30 episódios. Se tu não conferiu os demais, te convido a dar uma olhadinha aqui no YouTube do Senac RS e conferir todo o conteúdo que a gente já produziu para ti. Foi um prazer ter participado contigo durante essa 1 hora, ter trazido esse conteúdo, e te convidamos para os outros, tá? Um grande beijo e até a próxima.